Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Hoje a nossa conversa é com a psicóloga Camila Miranda. Nós vamos conversar sobre o bullying. Camila Miranda tem a página @levante-se contra o bullying. E tem a página também Psicóloga Camila Miranda. Depois ela vai dar direitinho pra gente. Vamos lá. Esperando o pessoal entrar. Olá, Camila. Boa noite. Deixa eu colocar você aqui. Esperar a nossa convidada entrar. Olá, tudo bom? Olá, boa noite. Boa Tudo noite. Vou achar aqui bem? os. Pronto, é que eu tô de fone, ficou Pode alto, se né? ajeitar. Pode se Pronto. ajeitar Oi? tranquilamente enquanto o Instagram É o vai pezinho, né? divulgando para É, as pessoas. pronto. Muito feliz de ter Tá. você aqui. É muito bacana nosso encontro, né? Estamos descobrindo mais Muito. coisas do que. São as coisas boas da internet, né? Tem surgido umas coisas Isso. boas, é. A gente A gente se sabendo usar, né? segue há algum tempo, né? É, E quando surgiu a ideia dessa live que a gente conversou, a sintonia foi muito grande entre a gente. Muito foi, né? bacana isso. É, a Gostei gente muito acaba. de te conhecer. Tá sendo muito bom. Né? Dizem que a Tá gente tem que sendo. interagir, né? Dizem que a gente tem que interagir, né? E tem gente Boa chegando aí, boa noite, noite. Maria. Boa noite, Simone. Aí eu bebo água e mesmo um pouco, eu sou tranquila de falar, mas a gente sempre fica meio nervoso, né? Então eu vou beber um bocado de água aqui. Deixa eu Pode só ver aqui, limpar beber. a lente. Diz Pode que a ficar gente fica. tranquila, à vontade. A live vai ficar gravada. Ah, Aí muitas bacana, porque aí eu pessoas consigo. assistem depois na página. Bem legal. Aí a gente É um tema consegue muito convidar mais. importante. É um Eu tema sou muito suspeita, importante, então mas. a gente não pode. É. Mas é importante mesmo. Mas você sabe que a minha ideia com toda essa questão do bullying é a gente falar assim, não só do bullying mesmo, assim, quando acontece, claro, que é o que a gente fala, mas assim, é a gente cuidar das relações interpessoais da gente, né? Que se a gente consegue Uhum, cuidar, os adultos, dar o exemplo, ensina a meninada, vai trabalhando essas questões das relações interpessoais, a gente já está prevenindo o uhum, bullying, né? Se a gente, então assim, não é sim, só assim, o bullying quando ele acontece, não, mas é que a gente possa cuidar das relações interpessoais e promover, para mim, maior tolerância na convivência com entre as isso. pessoas, né? Então, não deixa de ser um Camila, tema sempre cuidado, sempre bom. Eu você tá tô, travando um pouquinho. deixa eu Bora ver se ver eu tô, se peraí. tá travando Tá, um é porque eu pouquinho. tenho, mudou aí. Pronto, veja se, porque tem um espaço na minha casa que Manu, boa noite. Nossa convidada travou. José, e agora? Ana Reis, tá? Funcionou agora? Deixa eu ver agora. Entrei direitinho? É Agora porque eu tirei o voltou. Wi-Fi, tem uns Você lugares. tava, você Pronto. tava congelado. É porque eu tenho um lugar lá que o Tava Wi-Fi não congelado, pega. agora voltou. Aí eu boto o 4G, não é isso? E aí, mas tem lugar que o Wi-Fi pega melhor. Ah, e aí tava fora do Wi-Fi. Pronto. Foi isso. Travando ainda um pouquinho. É mesmo? É, Ixi, deixa eu ver como é que tá. O Wi-Fi tá completo. Deixa eu ver.
não sabe, você sabe o que pode ser, Lorena? Porque eu estou na sala, perto do aparelhinho do Wi-Fi, aquele meu sinal de Wi-Fi que eu brinco que é o arco-íris está em cheio. Será que eu saio e a gente entra de novo? Deixa eu perguntar, gente, como é que Camila tá para vocês aí? Porque se para vocês estiverem tudo bem, ela toca o barco. Deixa eu ver se alguém fala alguma coisa. Para mim está tranquilo, Maria tá dizendo. Eu Mas não sou alguém, tão deixa eu ver. craque nessa. Eu não Tá sou tão tudo craque bem. na internet, não. Então eu não. Então, Camila, a gente vai levando assim mesmo. Tá travando um pouquinho para mim, mas para todo mundo tá tudo bem. Então, pedir ao pessoal, você conhece mais, mas assim, qualquer coisa, fala, por favor, né? Aqui, ó, mais uma pessoa, Pra ela tá Simone, já ok. foram 3. É, então pode ser comigo, pode ser aqui para mim. É. Ixi, eu ia tentar comentar. Tá. Não, apertei o negócio que não era para apertar. Pronto, mas acho que pode tentar e o pessoal vai comentando, Pronto. comenta se travar. Todo mundo já está mais Isso. craque de live. Pronto, obrigada, Maria, obrigada. Pronto. Camila, então, de novo, é um prazer ter você aqui para falar desse tema tão importante. Eu quero que você se apresente para o Tá, pessoal, fale de você, fale do seu trabalho. pronto. Meu nome sou Camila, sou psicóloga, Camila Miranda, né? Sou formada há bastante tempo, mais de 20 anos. Meu trabalho na psicologia, comecei na clínica, depois eu fui para a escola, e aí fiquei 10 anos trabalhando como orientadora educacional numa escola, e aí é que a temática do bullying aparece mais, né? O respeito, a convivência, mas naquela época, foi na época entre 2016 e 2016, não se falava tanto do bullying, mas eu trabalhei numa escola internacional aqui em Salvador que já trazia essa coisa do bullying, programas anti-bullying, anti-bullying, né? Programs. E fiquei na escola e via muitas coisas muito bacanas, que nem aquela sensação que você tem assim, das leis são muito bem feitas, mas nem todas as leis. Agora até pensei assim, leis em geral, mas por exemplo, somente leis em relação à educação, de acesso e leis de inclusão. São muito bacanas, mas nem sempre elas conseguem ser implementadas. Oi, professora Adri. Acho que é Adri, a gente se fala, né? Tudo bom? Seja bem-vinda. Nem todas as leis conseguem Sim. ser implementadas de um jeito tão bacana. Não importa, não é esse ponto aqui, né? E aí eu também tinha essa mesma sensação com a questão do bullying. Programas muito legais, Uhum. atividades muito legais, a escola em si com um trabalho bacana, mas a sensação que eu tinha é que podia ir algo mais, né? Que é como se aquilo só ficasse ali dentro e fora, não que acontecesse nada específico, mas eu ficava pensando, a gente faz um trabalho bacana aqui, tal e tal professor consegue, alguns com mais, cada um com suas peculiaridades, umas mais dificuldades, algumas idades era mais fácil, mas a gente não saía da escola, e eu pensava, mas não faz sentido se a gente fica só dentro do muro da escola, né? Ou do muro do consultório, também, como às Uhum. vezes a gente fala das paredes do consultório, né? E Uhum. vai seguindo, aprendi pra caramba na escola. Viro mamãe em 2014, eu sou mamãe também, minha filha tem 6 anos. E aí nesse esquema eu vou mudando um pouco minha vida, saio da escola em 2016 e aí me volta a leitura. Aí nesse momento já tem muitas questões de bullying aparecendo, né, na mídia e tudo mais. E aí eu volto a ler, a reler, né, com sempre uma bagagem da experiência da gente. E aí que me vem a proposta toda de trabalhar o bullying, que eu estava comentando, com a questão de convivência. Me dá a ideia Uhum. assim, a gente não pode só falar de bullying para quem também, mas não só, né? Eu quero ir além. Só para quem já sofreu, para quem conhece, ou para quem vivencia. E precisamos também falar dos agressores e cuidar de todos. Principalmente quando você relê, vai lendo a literatura, ela traz isso, né? Então, não só vítimas, vamos cuidar delas, vamos cuidar de todos. Hoje já se fala mais também de quem assiste o bullying, de quem é a plateia, a audiência.
que naquela época que eu fui reler, não começava a aparecer algumas questões. Então, nisso me veio a ideia de criar o Levante-se contra o Bullying, que é para falar de bullying, desmistificar, falar de uma forma mais tranquila, menos chata, porque era uma forma muito chata, professoral, um blá blá blá, cheio de moral. Ninguém tá muito afim de ouvir toda hora moral, né? É que nem entrar, às vezes, para os alunos mais velhos, entra por aqui e sai por ali. E para os adultos mais ainda, né? Então, como é que eu vou trabalhar uma mudança de mentalidade de um aluno, uma criança, um adolescente, se a família não está junto? Pelo menos que ela acompanhe o que a escola faz dentro da escola. E em casa ela pode, sei lá, ter outro esquema, mas... E aí fui pensando nisso e fui criando. Eu descobri que gosto de escrever, aí gostei desse negócio de ser escritora. Né? Não dá para ficar só escrevendo, a gente tem que também levar os escritos para fora das páginas, então é esse movimento que eu tenho feito. Então é trabalhar as relações interpessoais, né? Junto com o bullying. Bacana. É bacana isso, viu? É bacana a gente poder... porque o bullying, ele não só acontece na escola, né? Ele acontece em todo espaço de socialização. Então, é importante. E o que é que adianta o trabalho na escola, né? Se a criança vai chegar em casa e os pais não vão continuar essa educação, né? Que a escola dá, né? Então, realmente, é importante esse movimento para fora, né? E, Camila, me diz uma coisa. Fala pra gente um pouco do que é o bullying. Tá. Então eu vou fazer assim uma parte um pouco professoral. Não dá para tirar a parte professoral, mas a tentativa é que ela seja uma forma mais fluida, menos blá blá blá. Acho que todo mundo me entende um pouco às vezes assim. Então assim, o bullying, ele é uma das formas, inclusive está numa das formas de violência, né? É uma agressão e ele precisa ter algumas características. Eu sempre trago, quando eu falo assim, na verdade tem umas 3 características muito presentes, mas eu trago como uns 5 características, assim, para a gente pensar. Ele é uma atitude agressiva, então ele é uma agressão, é uma violência. Ele machuca fisicamente, pode machucar fisicamente, porque você pode ter o bullying, a gente fala isso, as formas como o bullying aparece, né? Então ele machuca fisicamente ou psicologicamente. Ele é feito de forma intencional, então é uma agressão intencional. A pessoa tem a intenção, vamos pensar assim, de humilhar, de depreciar, né? De colocar para baixo, para desmerecer a outra, machucar fisicamente a outra pessoa. Ele acontece de forma repetida e ele tem o que se fala muito, ele tem um desequilíbrio de poder. E é aí quando eu vou relendo, né, o que a vivência e a experiência não traz. É onde cai a ficha. O que diferencia muito o bullying? Onde é que, para mim, está a virada de chave, né? Então, é uma agressão. Não é que... além da grosseria, é uma violência. Ela machuca. Ela é intencional. Não dá para fazer a brincadeira do óculos, eu sempre faço, mas usamos nós duas. Mas assim, chamar de 4 olhos e perceber que eu, Camila, fiquei incomodada... E você repete, então você tem uma percepção de que aquilo me machuca e aquilo é feito de forma intencional de novo. O exemplo ficou muito simplista, mas só porque eu uso óculos é sempre fácil de falar. Dá para entender, né? E tem a repetição não existe ainda na literatura, acho que ninguém vai conseguir fazer isso, de dizer, olha, precisa acontecer 1 vez por semana, 3 vezes por semana. Não acontece. O que tem da repetição é que assim, chega a um ponto que aquilo acontece, que quando eu vou para aquele ambiente, seja qual for, eu posso ir para o trabalho, eu posso ir para a aula de balé, eu posso ir para a escolinha de futebol, eu posso descer para o playground do prédio, pensando em outro, eu posso ir para a escola, né? Eu posso ir para o chat da aula, tal. Como aquilo está se repetindo? A lembrança de que aquilo pode acontecer já traz o sofrimento. Se a gente pensa assim, quando se fala assim, vamos relaxar, momento presente, pense num lugar bacana, pense em coisas que você já fez. Você que é terapeuta, assim, quando a pessoa está numa dificuldade, vem cá, que outra dificuldade você já passou parecida? Essa. E aí, como foi? Isso. A gente não usa também exemplos para fortalecer, para que você resgate na tua experiência vivências e forças suas, né? Então, o mesmo funcionamento da lembrança
bate aí. Só que aí eu vou pensar em coisas... Eu lembro de lembranças dolorosas, doídas. E aquilo tudo já traz o sofrimento de volta. Então, então não preciso... Às vezes está tão fisicamente lá. Então, domingo já começa a ser muito difícil, porque eu vou segunda-feira presencial. Ou eu vou estar no online, eu vou para a escola, né? Então, tem isso. E tem aqui o que a gente estava conversando, que é o desnível de poder, né? O desequilíbrio de poder. Que é algo assim. Aí a gente precisa conhecer o caso, a situação, o contexto todo, para dizer, porque assim, algo acontece nessa relação de que tem uma pessoa que ocupa um lugar de poder, de reconhecimento, não é só poder físico, então pode ser alguém que seja realmente mais alto e mais forte, mas também um lugar de reconhecimento social e poder simbólico, né? Pensando dessa forma também, que por diversas razões esse poder é legitimado pelos outros. Então, quando o Guinho, Zezinho e Luizinho do Pato Donald, né? Que eu só lembro para não falar Joãozinho toda hora. Quando o Guinho, Zezinho e Luizinho falam, todo mundo da sala, todo mundo do grupo olha, porque por algum motivo, eles têm um lugar de status, de reconhecimento, de liderança, podem ser extrovertidos, muito simpáticos, etc. E aí eles são olhados, aí eles falam, fazem bullying comigo, por exemplo, todo mundo volta e olha para mim. Então eu viro um foco total. E isso deixa a pessoa que sofre bullying por diversas razões, aí cada caso vai ser um. Ela não é que ela é frágil, ou que ela é tímida, ou que ela é boboca, ou que ela é menino criado por vó, nessas expressões. Algo tem nessa relação, um pouco da característica pessoal, tem um certo perfil, mas nada que justifique, não é ser tímido, certo? Não é menino mal criado que faz bullying necessariamente. É alguém que utiliza de uma relação agressiva, né? Não se tocou de algumas coisas, mas não é porque ele foi mal educado ou mal criado. Mas aí, voltando, quem sofre bullying não consegue se defender, não consegue se posicionar, não consegue ter voz. Ela pode falar, pare, não gosto, mas quando tem jeito, você pode falar. Eu até levantei, né? Pare, não gosto, e olhe para você no olho. É porque você estaria aqui na minha vista, né? Eu estou olhando aqui para frente. Ou então eu posso pare, aí me encolho toda, né? Então, tem disso. Então, esse desnível de poder é o que faz o bullying ir perpetuando e acontecendo. Tem que ter essa diferença. E aí, a gente difere da brincadeira, se quiser, para falar. A câmera desfocou aqui. Posso falar da diferença da... Agora eu foco. Pode. Pronto. Então, ó, brincadeira é algo que todo mundo se diverte. Quer dizer, eu posso estar calada numa brincadeira, mas não tão rindo comigo e não rindo de mim. Eu posso não estar achando engraçada, não gostei muito, até porque eu perdi no jogo e tal. Mas não tem essa coisa de um desequilíbrio de poder, de humilhação, de desmerecimento, né? Na brincadeira, quando alguém não quer brincar, dá para ela sair, ela vai brincar com outra pessoa, ou ela fala, eu não gosto disso, eu não quero brincar disso, ou assim eu não brinco, ou você tá muito chata, Lorena, desculpa, tô só pegando exemplo, mas eu posso me posicionar, e aí a gente tá, por exemplo, a Maria, que foi muito simpática, disse que vai ajudar a gente, né? E a professora Adri, que eu sei que a gente se segue também, então vou pegar. Então estamos eu, você, a Maria e a Adri. Aí eu falo que você tá muito chata. As meninas continuam brincando com você, mas eu falar que você tá chata, vocês não vêm me atacar. De certa forma, eu posso me colocar, eu estou inventando aqui a cena. Posso me expressar, vocês me ouviram, não precisam concordar comigo, mas não vem um grupo de 3 em cima de mim para alguma coisa, né? Então, assim, é como se eu pertenço àquele grupo. No bullying, não. No bullying você acaba sendo excluído. Você não tem voz, então é muito ruim. A gente é um ser humano social. Se a gente não tem um reconhecimento, essa coisa bacana de que você gosta do meu trabalho e eu conheci mais a tua página, então essa troca é muito gostoso, esse reconhecimento. E a gente que está disposto na mídia, a gente gosta desse reconhecimento. Mas o ser humano também gosta, né? Todo mundo gosta de ser olhado. Então, é um pouco nesse sentido. Mesmo que a gente estava falando, como é que era que a gente estava falando? Né? Que a gente gosta de ser olhado, às vezes até para receber bronca de mãe, né? A gente fala
né? A gente provoca algo no outro. Então, quando a gente provoca algo no outro, isso é um combustível, né? Eu posso provocar o olhar do outro sendo agressiva, sendo Uhum. uma bully, né? Um agressor com alguém, né? A gente pode provocar alegria, a gente pode... Tava lembrando aqui, né? Que eu até fiz uma Uhum. anotação para não esquecer. A gente pode provocar orgulho, a gente pode provocar desapontamento, a gente pode fazer chantagem, a gente pode provocar Uhum. admiração. Oi, Ana, seja bem-vinda. A gente gosta de provocar uma reação no outro, né? E o bullying dá isso ao agressor, né? Uhum. Nesse sentido. Acho que eu falei. Então, Você vai seguindo aí. é uma coisa assim que tá inerente, né? Me corrija se eu estiver errada. É algo que está Uhum. inerente ao ser humano, né? Gostar disso, e a criança já apresenta isso, né? Então, por isso que ela Todos, faz, que ela comete o bullying, né? todos nós, né? Então, assim, o motivo de alguém cometer o bullying, aí você precisa conhecer a história da pessoa, né? Porque eu vou dar minha leitura, certo? Assim, na literatura você acha Uhum. pesquisas, então a pesquisa acha fatores de risco e fatores de proteção. Então eu vou falar só um fator geral, por exemplo. Ah, Uhum. mas a gente tem que ter cuidado também para não criar um estereótipo, um rótulo, assim, Uhum. família. O que é uma família desestruturada, né? Então, família estruturada, família Uhum. desestruturada. Então, assim, o rótulo não ajuda, certo? Acho que vocês bem sabem disso. Sei. O rótulo não ajuda Isso. ninguém, né? Mas vamos pensar assim: a família, a presença da família é um fator de proteção. Uma família que, por qualquer Uhum. motivo, até porque os pais precisam trabalhar muito para poder trazer comida e Uhum. dinheiro para casa, eles estão pouco presentes. Não necessariamente uma família Uhum. desestruturada, nem pai que deixam de amar, né? É outra. Sim. Mas assim, a presença da família, a conversa, a, 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 o estilo o estilo de funcionamento familiar, eles são fatores protetores. Ter um ambiente seguro na escola, uma escola segura, é um fator protetor. Ter uma rede de relacionamento, amigos, de convivência ampla e poder contar com alguém. É o que a gente fala muito nesse isolamento, da gente ter redes de apoio, né? Para que a gente não se sinta Uhum. mais isolado. Então, é um outro fator de Sim. proteção e a mesma coisa do fator de risco, né? Então, assim, as relações humanas têm isso do poder, né? Dos reconhecimentos, da, das, das valorizações. E aí, o que a gente tem que trabalhar é trabalhar a aceitação das diferenças, a convivência com quem é diferente, né? Uhum. Que a gente aprenda a valorizar a nós e aos outros. A gente não saber algo não nos faz menores, né? Ou a gente saber mais algo, Uhum. ter mais habilidade não nos faz maiores ou melhores. Então isso você vai cuidando, Uhum. trabalhando a tolerância, a gentileza, né? Então, assim, a criança pode vir a fazer, geralmente a partir dos 9, 10, 11 anos, que é quando ela amplia a convivência social dela, já entende mais as coisas de Uhum. regra, já tem uma noção de justiça ainda muito própria dela, mas ela vai construindo, se a gente pega Piaget, né? Então, a Uhum. maior incidência de bullying acaba acontecendo 8, 9, 12, 13. Mais velhos, mas aí você você conta com uma questão mental de um raciocínio lógico maior. Então, tem algumas coisas que Uhum. facilita só um blá blá blá, né? Porque na idade anterior você precisa falar e fazer junto muito mais, né? Então, nos mais velhos também, mas se eles acompanham só o falar, né? Mas criança faz bullying. Eu tenho uma situação, minha filha pequenininha descobriu que uma outra chorava, aí juntou, tinha que acho que 3 anos, eu nem sei, e fazia fulana chorando, fulana chorona, e a fulana chorava. Ela e a outra fulaninha. A escola me chama tal, e aí eu conversei. E ela falou, e quando você fala? Ah, ela chora mais. E aí a boquinha fez assim, ó, um sorrisinho assim, eu digo, e você faz ela consegue fazer ela chorar, né? Ela fez, Bom, eu fiquei calada. Não sabia o que responder mais, porque toda a teoria que eu li estava ali. Que tem um prazer, Uhum. saber que você tem um poder, que você provoca algo no outro, né?
Ana é minha cunhada, Camila, né? Então a sua sobrinha aí aprontou. Mas depois a gente entrou com um limite, que você não pode machucar um amigo, só para, né? Você precisa sim, dar uma sequência, e né? Diga. você falando isso agora, me veio a pergunta, né? Que eu abri Sim, tem. caixinha para as perguntas Uhum. para a live. E aí, antes de eu te fazer a pergunta, a gente pega esse coraçãozinho aí, ó. Ah, tem que Bota fazer. bastante coraçãozinho. Eu às vezes esqueço que eu sou blogueira, fico aqui empolgada com os convidados e esqueço que precisa do coraçãozinho. Manda esse aviãozinho aí que é pro Instagram mostrar para mais pessoas a nossa live, tá bom? Vamos Isso, lá, eu tinha conto com pensado vocês. e me esqueci na hora, Esqueço. Maricá. Não, não A pode, tem gente que vai se falar. acostumando, né? A gente vai se acostumando. Enfim, então uma das perguntas lá no meus stories foi como, como deve ser a reação dos pais ao perceber que o filho. Não, como perceber ou identificar o filho agressor de bullying? Essa foi a pergunta do Pronto, agressor, né? pronto. Aí a gente entra assim no que a literatura traz também, meio professoral, que tem a sua Uhum, validade bem grandona, né? Depois eu mostro o material que eu tenho. A gente tem os sinais ou sintomas, vamos chamar assim, né? De quando é que alguém, eu posso falar até dos dois, né? Porque também a gente uhum, pode falar de quem está sofrendo. uhum, Do agressor, tem algumas características, assim. Eles sabem que não é algo bacana, que destratar o uhum, outro, até entre eles sabem. Então, isso nunca acontece tanto na vista dos adultos. E é o que você mais acha, uhum, por mais que toda a escola mais massa, mais bacana, mais cuidadosa, que tenha adultos circulando, alguém olhando o pátio, alguém circulando pelo corredor, vira e mexe vai ter alguma situação. Essa escola que tem esse cuidado, falando da escola porque é um ambiente que todo mundo conhece, né? A gente sabe que é corredor, banheiro, cantina, né? A escola que tem esse acompanhamento, não monitoramento para punição, mas esse acompanhamento para ver as situações acontecendo, para poder intervir na situação, ela lida muito melhor com as questões da convivência. E ela consegue prevenir algo de vir a se cristalizar no bullying, né? Mas ela não vai uhum, prevenir um problema entre os alunos, né? Mas ela vai estar mais preparada para lidar. Né? Então, eles sim, sabem, todos eles sabem que não é bacana. Então, geralmente, o que a literatura traz? Não é um pacote pronto, mas eu vou trazer como características. É uma uhum, criança que começa a mentir para se livrar dos problemas, começa a mudar, não conta história, porque ele sabe que o que ele está fazendo não é bacana. uhum, Ele para de falar com o amigo, ou para de fazer quando entra um adulto, ele muda de comportamento. Assim, as maiores coisas das crianças são mudanças de comportamento. Quem é bom aluno fica mau aluno, quem é mau aluno fica bom aluno, assim, das notas, né? uhum, Então, assim, sim, não sim, importa, não tem bom ou mal, é a mudança de comportamento, né? sim. Ele pode surgir com objetos que não é dele e mudar a história, não naquela fase que não sabe o que é trocar, não. Já sabe o que é trocar e que troca fica, porque a criança pequenininha tem isso, né? Ela Sim. troca e não sabe que a troca é para sempre, né? Mas começa a aparecer com objetos e coisas que não pertencem, começa a desafiar a regra, é alguém que, mesmo que desafiar as regras, começa a desafiar mais, não só em casa, mas também aí vai, arrisca com o tio, com o avô, com o vizinho, começa a ampliar. Se alguém que já desafiava, amplia esse Uhum, comportamento desafiador de regras além, porque está funcionando, né? Depois me lembra falar isso do está uhum, funcionando. Então, mente para se livrar, começa a mentir, mudar a história, inventar, né? uhum, Justificativas para se livrar dos problemas, começa a tentar impor a sua autoridade aos outros, que é isso do poder, né? Que é esse uhum, desnível, essa discrepância do poder. Pode ser um pai, uma mãe, às vezes começa sutil, a gente só percebe mesmo um pouco quando está mais, como se fosse assim, mais forte, né? Começa a desafiar a regra, uma arrogância, começa a ter um comportamento provocador, né? uhum, Se vangloria, tipo assim, acha que tem uma superioridade, que pode vir a ter mesmo ou não em relação aos outros, mas começa uhum, a se achar melhor que os outros, mais capazes do que os outros e trazer um discurso de desmerecer, né? E tem uhum, uma questão da dificuldade que a gente fala da empatia, não é bem empatia, é de se colocar no lugar do outro, né? Essa é uma uhum, característica
como por exemplo, uma forma de trabalhar com quem pratica bullying é ajudar a convivência social. A gente não nasceu sabendo, né? Então, assim, a gente não ensina a criança a dar bom dia, a conversar no elevador, a pedir licença. Então, a gente também ensina a conviver. Então, assim, como é que você convive com os outros? Como é que você imagina que o outro está se sentindo? Como é que você se sentiu? Como é que você se expressa tua chateação de uma forma que não seja agressiva? Então, você tem que trabalhar não é só empatia nesse senso comum, mas tem um pouco da empatia, né? Quem Então está vem a sofrendo... importância desse olhar, né, Camila? A importância desse olhar dos pais, né, mais Sim, atento para os filhos, para essa mudança de comportamento, para não deixar também o trabalho só com a escola, né? e também não se culpar como pai e mãe. Porque o que eu falei antes, eu sei Sim. que tem algumas pessoas que entraram aí, uma pessoa que pratica bullying não é uma criança mal educada, que foi mal educada pelo pai e a mãe. Uhum. A gente sente muito como falha da gente quando o filho não faz Uhum. algo legal, ou quando estava fazendo, estava comendo e parou de comer. Tem a fase, né? Descobri que é a fase da idade. Porque comia purê de É, batata, não come mais. É um fato aqui em casa. Né? é. Então eu estou aprendendo a lidar com essas situações, porque eu achei, mas como é que não come mais purê de batata? Né? E outras coisas. Uhum. Mas a gente sente, né? Não precisa ter Sim. independente se a gente tem uma criança que está com desenvolvimento, né, típico, né? Aquilo que a gente fala assim, comum, típico ou atípico, a gente Sim. sente muito, né? Algumas vivências mais difíceis, com certeza, para quem tem os desafios do desenvolvimento atípico. Né? E assim, entender também que às vezes assim, é como se ele não tem outros recursos. Algo aconteceu na história dessa pessoa que foi funcionando desta forma e deu certo. Então eu falo mais alto, eu ameaço, eu faço escondido e vai funcionando. Ninguém, às vezes, a gente como adulto, não chega e diz para fulano, olha, não se fura a fila, espere a sua vez. Ou não apressa, ele não fura a fila, mas ele apressa fulaninho que está na frente. Deixe fulaninho pedir sossegado, você aguenta aí firme, fique tranquilo. E fica do lado da fila, para ele que é mais inquieto, ajudar aos dois. Os dois precisam de ajuda. Uhum. Talvez, eu não sei, né? A gente não. Uhum. E aí ele vai buscando Não os fica recursos que ele tem. colocando, não fica colocando sempre ele como o errado. Ah, você, né? Não faça Como um isso. Sempre o malvado, malvado não é malvado. apontando. Não, não é nem sempre o Isso. malvado. Ele usa recursos Uhum. agressivos. Não Uhum. estou dizendo para passar a mão na cabeça, é Sim. dizer, olha, fulano, da situação da minha filha com 3 anos, eu falei, olha, tudo tem um limite. O limite é quando você Uhum. machuca um amigo. E você chegou nesse limite. Uhum. Ela tinha 3 anos. Se um dia eu falar, olha, não se é agressivo e grosseiro com as pessoas. Às vezes eu falo, né? Eu entendo, você está Isso. chateada? Aí a gente procura outra forma de resolver. Mas a gente não é passar a Uhum. mão na cabeça. Né? Mas ele não é malvado. E nem os Isso. pais são negligentes ou Então, são... uhum. Porque a família, quando geralmente tem um agressor, ela se sente muito avaliada, né? Uhum. É muito difícil, porque eu olhei na minha experiência, eu tenho 20 anos de formada, pensei na sua experiência, assim, eu nunca vi nenhuma família ensinando a um filho a maltratar outra criança, né? Isso. Né? Então, assim, ninguém É, quer que o filho machuque os outros, nem se machuque. Yasmin, Yasmin Rafaela está dizendo aqui. Acredito que é importante saber o que se passa na vida do agressor também, como vocês Isso. falaram. Isso. A Não Yasmin é uma ficar apontando, né? Isso. Yasmin tem um projeto muito bacana na página dela. É uma, Ah, é uma simples, como ela se diz, adolescente que está com um projeto para falar de cyberbullying para os professores. Porreta, né? olha que fantástico. Muito Muito massa, bom. tá? Ela não lembra a Massa. cidade. Se ela puder botar a cidade, ela é do sul. O Porreta é do Nordeste aqui. Eu sou uma paulista bem da China. Né? Ela tem uma página muito, muito bacana. Que ela tá fazendo Que sozinha, tá? legal. Porreta. Ela tá pedindo ajuda. A gente acabou se Muito conhecendo, bom. mas ela... Muito bacana ter gente jovem fazendo, né? Não só os velhos, né? Isso, Muito bacana. com Mas aí vamos certeza. pensar. Então, assim, quando o filho é um agressor, e ajudar esse filho a Uhum. construir novos recursos, né? É Bem. um trabalho de estar junto nos dois, né?
E não se Isso. culpar como pai e mãe. E não passar a mão na cabeça. Então, tá junto com a escola Isso. facilita, porque Isso. você não fica como o único adulto de. Você tem mais. Você tem mais. Você também é apoiado como adulto, entende? Você tem. Uhum. Você tá, né? Vá. Às vezes eu te interrompo, desculpa, é porque Não aqui tem para mim o problema tempo tá nenhum. diferente. Não O tem tempo tá problema nenhum. diferente. Você ainda tá travando um pouquinho para mim. Mas conclua seu raciocínio. Não, é assim, dos pais também terem uma rede de apoio para eles, porque a gente não quer o filho sofrendo e também não quer que o filho faça mal para os outros. E a gente também não quer reclamação de escola, ninguém quer. Isso, Vamos ser sinceros, alguém quer? Não, isso. ninguém quer, né? E nem de E assim, outros vamos pensar, pais, né? não, não, né? Também. Mas às vezes a gente precisa talvez olhar, poxa, meu filho não está indo bacana como eu achei, poxa, o que que aconteceu, né? E tentar se Uhum. situar melhor. Às vezes a gente, sem querer, passa exemplos de que a gente resolve coisas. Eu vou dar vários exemplos. Só chorando. Então, assim, algo acontece na história da criança ou do adolescente que ele descobre que chorando funciona, gritando funciona. Geralmente, assim, são crianças que é como se a vivência dela trazem não porque os adultos querem ou fizeram de propósito, porque provavelmente a vivência deles também trouxe. É que a gente possa ter Uhum. uma. Quando a gente tem o coração aberto, a gente tem mais paciência. E a gente se dispõe a ouvir melhor. Quando a gente ouve melhor, a gente se expressa melhor. E aí tudo vai andando melhor. Eu não estou arranjando desculpas. Isso. Né? A escola precisa ter ações, ou a família precisa ter ações muito específicas. Não adianta punir. Punição na escola, eles obedecem com medo de uma consequência externa, em vez de aprender que o certo é o certo e o errado é o errado. Tem que ter Uhum. uma referência interna, não externa, porque aí eu só me comporto quando tem o homem do saco, ou quando tem o professor, ou quando tem a diretora, ou quando minha mãe e meu pai estão presentes. Eu vou crescer e não Uhum. vou ter É, esse não vai povo mais junto adiantar. de mim. Né? Então, assim, não é Uhum. a punição nesse sentido. E quando você tem que o seu filho é vítima, está sofrendo, né? Eu vou até soltar uma Isso. provocação. Eu ia falar isso com você, mas antes deixe para a gente fechar essa questão do agressor, porque como a página é para mães atípicas, né? Sim, Então, tá. nós temos filhos que não estão no padrão, né? E que muitas vezes, a depender até da síndrome, né, da condição, não tem nem recursos para ser o agressor. Mas tem uns que pode ter, né? Então, assim, quando a gente pensa nos nossos filhos, a gente pensa neles como a vítima, né? Digamos assim, como a criança que vai sofrer o bullying. E aí eu quero que você fale um pouco sobre isso, mas antes, Yasmin tá falando aqui. Qual recado você daria para os pais que trabalham bastante e têm dificuldade para acompanhar a rotina dos filhos? Pronto, a gente pode deixar essa para o finalzinho, né? Porque como a gente está numa página Então, com um cuidado muito grande, específico, né? Mas a gente fala, porque também não importa, tem pais com filhos desenvolvimento atípicos ou atípicos que trabalham muito, né? Mas uhum, com filho atípico tem uma parte de uma rotina de cuidado que os pais já descobriram algum jeito mágico, muitas vezes, de dar conta, né? Das questões uhum. de uma terapia, de algumas questões. Então, assim, tem umas coisas mágicas que acontecem. Mas vamos lá. Mas aí a Eu vou gente pode organizar falar aqui. dessa. Mas aí a gente pode falar assim, ó, porque a segunda pergunta é como deve ser a reação dos pais ao perceber que o filho é a vítima. E aí já Pronto, a gente contempla, fala né? junto. Contempla. Isso. Vamos lá. Tem uma influência, como muitas coisas na vida, no bullying, cultural, né? Social e muito Uhum. cultural. Então, o que acontece? E tem uma outra coisa, o bullying não tem motivação aparente. Ai, meu Deus, cara, eu estava acho que empolgada assim. Bullying não tem motivação. Eu não briguei, você não deixou de me chamar para sua festa de aniversário e eu faço um payback, eu pago de volta. Uhum. Não é um conflito, não é uma briga, não foi uma disputa de líder de gincana, sei lá, do que líder de Uhum. grêmio, né? Não foi uma cadeira da faculdade que você ganhou a cadeira maior, mestra e eu não, né? Não tem uma motivação Uhum. aparente, mas quando as pessoas tentam justificar, aí eu vou chegar na questão do atípico, certo?
do comum e do comum, incomum, diferente. Eles falam, mas ele é lerdo, ele é gordo, não corre nada para gordo desse jeito que mandou ser gordo. Dando um exemplo. Mas ela é menina criada de vó. E aí o que aparece como suposta justificativa? São as diferenças. E aí a gente tem uma influência absurda da nossa cultura, de um discurso de que devemos ser todos iguais. Vamos lá, beleza feminina, qual é o discurso? O cabelo feminino, a cor da pele, o que a gente deve ou não ter de bens de consumo. Por exemplo, uma gagueira pode ser motivo, uma orelha de abano, né, pode ser motivo. Na minha época tinha o Topo Gigio, aquele bonequinho. Uma questão física, uma diferença motora no andar pode ser um motivo. Uma paralisia cerebral que afetou a fala, de fato. Porque você pode ter a gagueira do nervoso, por exemplo. O sotaque pode ser um motivo, né? E aí o que tem na questão do desenvolvimento atípico, né? E quanto mais a diferença dada no físico, mais ela incomoda o outro. As pessoas têm nós somos seres humanos, eu, você, é que a gente, de alguma forma, se trabalha de algum jeito. De algum jeito a gente se trabalhou, mas ainda assim, se a gente pensa bem no nosso íntimo, a gente tem uma dificuldade muito dificuldade de lidar com o novo. Então, se vai fazer uma palestra e nunca fez, né? Se vai para a primeira entrevista de emprego, pronto. E o novo dos outros também. Porque a gente fica com muito medo de que aquilo... Quando você vê um mendigo na rua, uma família pobre na rua, a gente fica muito incomodado. Então, estou trazendo outras coisas. Então, você veja uma criança... A síndrome de Down é visualmente, hoje menos, mas ainda é visualmente. Se tem uma criança... Tem o fenótipo, O fenótipo. Você tem uma paralisia cerebral que tem uma questão que precisa usar cadeira de rodas e uma atrofia muscular muito grande, né? O autismo, quando tem uma característica, você vê que a pessoa as respostas dela são muito... o movimento estereotipado, né? Algum movimento... estereotipado, então por exemplo. Muito diferente do que nós estamos acostumados. Aí você vai ter o comum, o que é comum e o que é incomum. Aí, por que, por exemplo, infelizmente ainda incomum, estão tendo movimento aí de ter seleções para trainee de negros e afrodescendentes, mas ainda assim, em cargos superiores são homens e homens brancos. Né? Não estou entrando em discussão, certo, gente? Estou trazendo só um outro exemplo. Então, o que é comum? Estatisticamente, são as crianças, as pessoas com desenvolvimento típico, né? Que também não quer dizer que ela está se desenvolvendo bacana. A gente pode ter uma criança com um atraso de aprendizagem grandão, né? Você deve saber disso, e ela não ter nada aparecendo. Mas a questão física e que as crianças atípicas, ou o jeito de fazer as coisas, aquilo que aparece à vista, o fenótipo, ou algo de um comportamento, de uma fala repetitiva, a entonação da voz, o autismo tem isso também, né? Não tem aquela voz meio... Não sei, não tem uma entonação diferente. Não tem importa uma qual entonação seja. diferente, tem. Isso, né? Então, um sotaque. Por exemplo, eu tô lembrando que eu vi no Instagram, de fato existe, eu posso, quiser te mandar, eu procuro o vídeo, uma menina, com certeza nordestina, com sotaquezinho delicioso, dizendo que ela joga bola assim, e que ela é menina, que ela não é macho, não. Né? Então, assim, é uma criança, provavelmente com desenvolvimento típico, mas dizendo assim, que ela joga bola, que ela gosta, que ela vai continuar jogando. Isso em 2020. Então, isso também pode ser um motivo para bullying. Né? Mas o físico vem muito mais. Então, acho que a gente pode pensar assim, existe muito mais supostos fragilidades. Então, vamos lá. Se a criança está com... Se ela, inclusive, percebe que ela não dá conta da escola, que ela tem um atraso de aprendizagem grande, ou ela pode ter até uma questão do QI, mesmo que não apareça nada, ela percebe que ela não dá conta, aquilo para ela já é mais delicado. Ela já é mais frágil nesse sentido. Né? O gordo, a sociedade fala, como é que ele fala da imagem do gordo, como é que essa família lida com a gordura, como é que essa família síndrome de Down, será ele não vai aprender nunca a ler? Tô inventando aqui, gente, tá bom? Ou a dificuldade danada, eu tenho uma amiga que tem um filho com paralisia cerebral, que a questão mais, o físico, ele corre todo estrambelhado, mas corre muito mais que a minha filha, é muito retado. Mas a fala ainda para ele é o mais difícil, certo? Então assim, o quanto que você sabe do seu trabalho, do seu
daquela conquista sua familiar de tudo que afetou o casamento seu e tudo, e os outros filhos, e não sei o que, da linguagem, alguém vem sacanear seu filho na linguagem. Ah, pronto. Pegou Uhum, num ponto muito delicado. E aí como a gente reage é um aspecto. Mas assim, é muito um alvo mais fácil, porque você acha algo de uhum. diferente, todo mundo olha, e aí você pode ir perpetuando esse ciclo. Então, de fato, eu acho que assim, podem ser alvos, eu falo alvo de propósito, porque quando o agressor tem algo na Uhum, habilidade social do agressor, a pessoa tem uma habilidade que ela percebe que se ela brincar com óculos, por exemplo, comigo não vai colar, talvez cole com você. Mas se ficar uhum, me abusando que eu falo muito rápido toda hora, eu vou me irritar. Mas assim, uhum, o óculos não me chateia. Hoje não mais me irrito, mas antes eu ficava muito incomodada uhum. porque eu não conseguia desacelerar. Então, assim, do óculos você não me Isso, incomoda, mas o outro você me incomoda. e, E ele percebe. E aí ele vai exatamente onde sim. incomoda. E você Né? falando isso, eu vejo também um outro ponto, né, que de vez em quando eu falo aqui na página sobre a questão do desenvolvimento da autoconfiança, né, dos nossos filhos atípicos, Sim, né? Porque o mundo está aí, o preconceito está aí, os sim. padrões já pré-estabelecidos, né? Toda essa situação. Então, se a gente fortalece a autoestima deles, a gente diminui, não que não vai acontecer, mas a gente diminui a probabilidade O de impacto, que né? aconteça, como você falou. Hoje você já não se incomoda mais com a questão do óculos, mas foi todo um trabalho Óculos nunca interno, é. né? Óculos não, da fala, já não me incomoda. Da, Sim. já não De falar incomoda. rápido. Então, Uhum. eu penso que é por aí, né? Eu penso que é por aí. Eu tô olhando aqui o relógio, assim, para caso do tempo da live, né? Mas vou tentar E responder eu um pouco não assim. coloquei, eu não coloquei o relógio agora, Ah, eu porque não tem sei que colocar, clicar não. aqui. Não sei, eu tô olhando um relógio 40, do computador. 40, a gente A gente entrou tem na uns hora. 15 minutinhos É. para terminar a Mas então, live. para falar um pouco assim de o que a gente faz, né? Quando é aguentar o coração quando o filho sofre bullying. Eu acho Uhum, que aí vale para todos os pais. Se você consegue buscar uma informação, por exemplo, eu tenho quadros aqui atrás, né? Se a gente consegue ter uhum, uma imagem do quadro como um todo, você consegue se situar num histórico, até temporal, o que veio antes, o que não veio, o que já foi tentado pela escola, vamos comentar a escola ou não, né? O que foi, com quem que você acha que você pode procurar mais apoio para você ter alguém junto com outro adulto para ajudar na situação. Então, assim, se tentar entender o contexto como um todo, eu vou até fazer, me empolguei aqui, vou fazer uma postagem empolgada aqui. Veja, eu tenho um livro que tem uma historinha. Se você pega o contexto como um todo, é muito melhor do que o recorte, que é o que a gente está vivendo nessa situação. Você pega recorte de falas de pessoas e dá um mal entendido absurdo, né? uhum, E tentar fortalecer seu filho para que ele consiga procurar, por exemplo, outros amigos. Às vezes as crianças ficam muito próximas de crianças que gostam, mas que não percebem que não está uma relação tão bacana. Então, buscar outros uhum, amigos, por exemplo, e cada família já vai ter que procurar, mas assim, é dizer, olha, você tem algo diferente. O que você tem de uhum. diferente? Você fala diferente. Você tem um sotaque Naturalizar isso. diferente. Naturalizar. Porque para que aquilo não incomode. Quando a pessoa fala, você fala assim, engraçado mesmo. Ah, falo mesmo. Sou. Isso é tal coisa. O outro vai ficar sem Uhum, resposta, porque ele está esperando que você sofra com aquilo te machuque. É claro que vai, uhum, mas não estou dizendo que não vai machucar. Mas de trabalhar a aceitação, né? A mesma questão vamos pegar da questão da gordofobia, de escolhas da sexualidade diferente, tentar dizer, olha, de fato é uma diferença. E aí, por quê? Por que que eu nasci, por exemplo, por que que eu nasci numa família que não tem muito dinheiro e a da minha amiga, eu tô pegando casos de pacientes meus, assim, a mãe é uhum, professora, ela é bolsista numa escola, e por que que os outros têm muito mais grana e ela não? Ela tem uma vida bacana e legal, mas ela, por experiências, ela vive com pessoas, né, de todos.
Uhum. Então, assim, porque a gente ir conversando e trazer, a gente tem muitos recursos Sim. literários. Como vai fortalecer? Tem que ter uma descoberta também. Valorizar as coisas que tem bacana, tentar levar em outros ambientes também crianças parecidas, eu estou pensando aqui agora, assim, para que ele possa conhecer outras crianças que passam por coisas semelhantes. Quando a gente tem um grupo que a gente passa o apoio a pessoas com câncer, por Uhum. exemplo, para parar de Uhum. fumar, se você tem a troca de experiência, você não se sente um alienígena que não consegue parar de fumar, por exemplo. Uhum. E a mesma coisa, você encontra grupos de identificação. Quando você se identifica, Uhum. um fortalece o outro, né? Uhum. Desse sentido. Sim. E, não sei, né? A gente pode até fazer uma outra questão, mas as crianças, qualquer criança pode vir a fazer bullying. Vale o exemplo da menininha Uhum. que sofre bullying porque joga futebol, né? Então, se no momento se a Uhum. criança consegue se comunicar, aí tem uma questão de uma possibilidade de comunicação, falando, abusando, fazendo Uhum. careta, escrevendo, qualquer criança pode também vir a ser um agressor, né? Uhum. Ah, uma Eu, paralisia cerebral que deu uma questão física não necessariamente impede o cognitivo nem a habilidade de falar. E a gente tem raiva, a gente tem medo, e a gente quer machucar o outro porque machucou a uhum. gente também. Não é maldade da criança, nem necessariamente. Quando fica mais velho, aí já tem um uso intencional bem escolhido, né? Uhum. Não sei se maldade, mas tem, além da intencionalidade de machucar, tem uma escolha muito clara quando você está mais velho, né? Mas se Então, a se eu gente escolho. entende isso, né? Mas se a gente entende isso, por isso que a informação é tão importante. Se a gente entende isso e começa a trabalhar de criança, né? Evita. E também a informação faz com que a gente Fui ver tenha a hora. um outro olhar. Oi? Não, fui ver a hora. Eu queria só Faz apresentar e a com que a gente gente tenha podia. Um outro olhar. Eu Oi. pensei que a gente podia talvez sortear, estou propondo aqui, inventei agora, mas acho que você vai topar. A gente podia sortear lá no teu Instagram. Eu fiz uma cartilhazinha que fala sobre essas coisas que a gente Olha, falou de uma forma bem bonitinha. Vou botar aqui o colorido, ó. Então, assim, ó, bem coloridinho. Tem o que teórico legal. bem feito, mas aqui ficou bem feito mesmo, né? Bullying não é brincadeira, os tipos de bullying, né? Deixa eu pegar. Falando dos sinais, eu inclusive retomei aqui para não esquecer nenhum, e dando algumas dicas do que você pode fazer, né? Não tem uma receita de Bacana. bolo, mas tem inspirações, acho que inspirações, né? De quando seu filho, como ajudar, né? E a gente pode depois, me empolguei aqui, vou botar o exemplo, me lembro, o exemplo de quando você olha a situação pequena, né? Falando também dos espectadores, assim, pequenas ações que fazem a diferença, porque é isso que eu acredito, se a gente vai mudando um pouquinho, né? Eu vou te, né, a gente já combinou, eu vou entregar a sua para você conhecer, Isso, né? E a gente pode sortear, eu levo legal. duas, né? Pronto, Porque assim, me explica aí o que é que o que é que você quer fazer. Me diga aí, você quer pronto. sortear? Sortear um livrinho, uma cartilha sobre bullying, que fala o que é bullying, dá ideias, traz, mas traz ideias muito práticas, falando muito Sortear lá de na minha ações no dia a dia, página. na sua página. Então aí não sei como é que você Pronto, bola a o gente. sorteio. Aí vai ter que me seguir, claro, né? A gente sabe que Isso, tem umas regrinhas, a gente vai a gente bolar bola. juntas. A gente vai bolar Pronto, depois da né? live. Fiquem E atentos eu fiquei. aí, viu? E aí ela estava falando assim, eu tenho, na verdade, dois perfis no Instagram, Camila, Isso, psicóloga.camila Miranda e Levante-se contra o isso, bullying. O isso. da psicóloga Camila Miranda, eu trago do bullying de uma forma muito ampla, assim, geral, falando do cuidado com as relações. No Levante-se contra o bullying, eu tenho postado atividades pedagógicas, porque tem muito professor e muito pais, mas tem muito professores e terapeutas que a gente fala de gentileza, então você acha recursos para trabalhar temas de gentileza, amizade, dica de livro bacaninha sobre tolerância, diferença, eu já estou com várias ideias aqui. Pois aí eu marco inspiração, aí marco você, Massa, né? Então assim, o massa. Levante-se contra o bullying, ele tem, aí só retomar as postagens da Lorena, né? Ele tem mais recursos, né? E o psicóloga Camila Miranda, a gente fala da psicologia mais geral, falando não tem, eu não boto os recursos, não tem tantos instrumentos, tem essa diferença, né? Algumas postagens vocês vão ver que eles se repetem, porque não dá para fazer criações, né? Para duas páginas, e elas têm um propósito muito parecido. Só que o Levante contra o Bullying é para trazer recursos, né?
muito nesse sentido e estou disponível para quem quiser me fazer pergunta, a gente trocar ideias, manda no direct. Eu sou mamãe, de noite eu funciono menos, né? Mas assim, respondo com Mas toda é atenção assim e mesmo. carinho. Acho que todo mundo sabe, né? E tenho também muito que aprender da questão do desenvolvimento atípico, porque eu posso vir atender como psicóloga, mas não como mamãe. Então é uma vivência que eu não tenho e que vou aprender com vocês, né? Reconhecidamente, Isso. não vivo na pele muitas coisas que vocês vivem. Eu tenho amigas, né? Então sei o quanto que vocês são porretas. Somos todas, né? Não me diminuindo, mas tem um bocado de desafio que vocês passam que eu admiro. A resolução de E cada um. ontem mesmo a gente passou por mais um desafio aí, né? Que é um decreto que vai estar querendo colocar as crianças atípicas em escolas especiais, né? Putz, E carambola, não pode falar aí, palavrão. Não pode falar palavrão, né? é, Pô, que você falou retrocesso. dos desafios, você falou dos Pô, desafios, eu lembrei. Foi ontem que saiu esse decreto e assim tá vou todo procurar mundo para lá ler. nos grupos de WhatsApp, tá, os pais estão alvoroçados com isso, Me né? arrepiei aqui. Mas é Fiquei isso. chocada. Mas Minha filha vai deixar é de isso. poder conviver com diferenças. Que absurdo. Olhando a minha Tem esse parte que eu lado aí. acredito. Que loucura. A gente já tem tudo na É, internet repetindo o que a gente gosta de ver. Os algoritmos só mostram todos os temas que eu gosto. E eu ainda vou deixar de conviver com o que é diferente de mim? Ai, que porcaria. Porcaria pode falar, né? é, Coisa feia. pode Não pode falar o que falar você palavrão. quiser, pode falar. Pô, fiquei aqui. Vou procurar. Putz, É, foi que ontem que porcaria. saiu. Ontem que saiu. Até fiz Porcaria. uma postagem, daqui a pouco eu vou. Mas é isso, eu vejo todos os lados da questão, né? Por isso que eu trago você para falar sobre bullying, por isso que eu tenho encontrado pessoas tão maravilhosas, com um trabalho tão maravilhosos e tão necessários, né? Falando de inclusão, de bullying, dessas questões todas, que tudo tá tudo interligado, né? Tem tudo a ver, Obrigada, viu, gente, né? Vou tirar E um é isso. print pra. Vamos tirar. Gente, marque a gente lá nos stories de vocês, ó. Tira um print aí, ó. Fazendo a. Tira um print da gente, Pronto. marca nos Obrigada, gente. stories. Maria, Simone, pode mandar lá no Instagram qualquer coisa que eu possa vir ajudar. Aí eu tô com várias ideias de postagem. Eu Tá. vou marcar a Lorena nas postagens. Aí, E aí a Maria gente Ribeiro, faz o. parabéns, Jaque. Muito boa, explicação maravilhosa. Que maravilha. Obrigada. Palmas, palmas. Tem muita coisa para Amei ter falar, você né? aqui. É um assunto bem. Ah, quando eu gosto do assunto, se deixasse, eu ficaria. Mas É, foi muito bom estar aqui com você, foi muito bom te conhecer, conhecer mais um pouco do seu trabalho. Estou lá postando, vou continuar postando o outro livro, né, como indicação que é de um infanto leitura. juvenil. A gente, É. a gente vai combinar o sorteio. Eu E acho que é a isso, cartilha é mais precisamos mais bacana. lives, também É. acho. A gente pode bolar alguma coisa. Eu tenho várias ideias. Eu não sei se a gente tem tempo para todas as ideias, mas assim, tive algumas ideias. Vamos um passo de cada vez, né? Acho que é isso É, a que. gente vai aos Não é pouquinhos. assim que. Eu acho que é um. Não sei, assim, mas assim, eu acredito que vocês vivem muito isso, um passo de cada vez, né? Uma conquista de cada vez, Isso, né? isso. Então eu Às não. vezes Minha filha não vai algo que aprender a ler parece de um um dia para o outro. retrocesso. Né? Eu Uhum. faço isso, ela não vai ler de um dia para o outro. Né? E eu estou num desenvolvimento supostamente até então típico. Acho que está típico, assim, não? Mas é isso. Então, um passo de cada vez, né? De forma tranquila, É isso. né? Mas é É isso. isso, Camila. Eu não quero perder essa live. A gente tem um minutinho para o Instagram derrubar a Tá. gente. Então, Eu quero deixar beijos a salva, que todos. muita gente assiste depois também. É uma live que tem que ficar gravada. Sim, então faz Muito aí, obrigada você a todo desliga. mundo. Muito obrigada a todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Marca a gente, ó. Agora eu vou ter que esperar que ele vai me derrubar, mas eu acho que eu consigo salvar. 23 Então vá. segundos. Marca a gente, viu? Bota nos stories lá.
Tá bom? Beijo, Jaque. Beijo, Simone. Beijo, Boa Ana. noite. Beijo todo mundo e boa noite, Camila. Muito obrigada. Beijo. Tô esperando Beijos. ele